Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós faremos as correções das atividades da semana passada e serão das páginas 154 a 157 e da 111 a 116, tá? Então, a gente vai começar pela lição de casa número 4. A atividade número 1 dizia assim: Vitinho e seus amigos foram assistir a uma partida de futebol. Ao todo, foram 16 amigos. Cada ingresso foi vendido pelo valor de R$ 34. E perguntava, né, quanto o Vitinho e seus colegas gastaram com a compra dos ingressos. Então, a gente tem que resolver essa situação problema e depois fazer o que está pedindo aqui na bolinha, ó. Agora, escreva o nome de cada um dos termos da operação realizada acima. Se precisar, pesquise nas atividades de classe, tá? Então, pessoal, aqui o que a gente tem que fazer? Se foram 16 amigos e cada ingresso custou R$ 34, a gente vai utilizar a multiplicação, tá? Então, vai ficar 34 vezes 16, ou 16 vezes 34 também, tá? A ordem aqui não vai alterar o valor. A única coisa que vai ficar diferente é essa parte aqui do meio, tá? Então, quem fez 16 vezes 34, só observa o resultado final, vê se deu o mesmo, tá? Quem montou desse jeitinho, então vamos lá, ó. Então, 6 vezes 4, 24, subiu 2, ficou 4. 6 vezes 3, 18, com mais 2 deu 20. Agora, eu vou multiplicar o número 1, né? O número que está aqui na dezena. O que eu preciso pôr aqui embaixo? Ó, o zero, ou o mais, ou só o mais, tá? E faz 1 vezes 4, 4, 1 vezes 3, 3 e soma. Então, a gente tem aqui, né, a resposta da multiplicação é R$ 544. Então, olha só, a gente realizou o cálculo, a situação problema. Então, o valor da compra dos ingressos total foi de R$ 544. E agora, na bolinha que estava pedindo, ó, para a gente escrever o nome dos termos. A Pro fez aqui do ladinho, mas se vocês fizeram colocando o nome na conta, também tá certo, tá? Então, olha só, o 34, que no caso aqui é o número de cima, ele é chamado de multiplicando. O 16, que é esse número aqui de baixo, é o multiplicador. Se vocês fizeram ao contrário, que nem a Pro começou dizendo, o de vocês também vai ficar diferente. Então, 16, que vai ser o multiplicando, e o 34, que vai ser o multiplicador, tá? Já o resultado, 544, é chamado de produto. Esse aqui todo mundo vai ficar igual, tá certo? Então, essa aqui é a primeira situação problema. Agora, no número 2, falava assim: o dia estava muito quente e Vitinho e seus amigos resolveram comprar água. Compraram 16 garrafinhas, gastaram R$ 64 ao todo e a pergunta era quanto custou cada garrafinha. Então, aqui, pessoal, a gente tem que fazer a distribuição dos valores para descobrir quanto que custou cada uma das garrafas. Sempre que a gente fala de distribuição, né, distribuir em partes iguais, a gente vai realizar a divisão. Então, esse aqui todo mundo vai ficar igual, tá? 64, que é o valor total, dividido por 16, que é a quantidade de garrafinhas, que vai dar 4 e resto 0, tá? Beleza, resolvi a situação problema, então cada garrafinha vai custar R$ 4. E agora o nome dos termos, tá? Então, olha só, 64 ele é chamado de dividendo, o 16 é chamado de divisor, o número 4 é o quociente e o 0 é o resto, tá? Esse aqui da divisão é o mais recente aí que vocês já tinham estudado, tá? A novidade mesmo aqui é da multiplicação, mas também que vocês já viram lá na página 100 o nome desses termos, tá bom? Então, vamos lá. Agora, na página 155, número 3, dizia assim, ó, que numa divisão exata, o quociente é igual a 12 e o dividendo é 480. Qual é o divisor? Então, aqui, né, ele é uma divisão, né, uma divisão exata, se é exata, resto zero. Ele dá alguns termos, né, alguns números dessa divisão, mas está faltando um, está faltando o divisor. Para a gente descobrir qual é o divisor, a gente vai usar também uma divisão. Eu vou pegar o dividendo, que vai virar 480 aqui, e vou dividir por 12, tá? Então, olha só, o 480 vai ser o dividendo e o 12 vai ser o divisor,
tá? Diferente aqui, ó, o 12 era o quociente, agora ele virou o divisor. Então, eu fiz aqui o arquinho no 48, que deu 4. 4 vezes 12, 48. 48 menos 48, 0. Só que tinha outro zero aqui para baixar. Olha aqui a flechinha que a Pro fez. Só que aconteceu. Quando eu abaixei esse zero, eu não consegui continuar a minha divisão, né? Porque 0 é menor do que 12. Então, o que eu fiz? Eu levei um zero lá no quociente, então o resultado dessa minha divisão é 40, tá? Então, a resposta é que o divisor é o 40. Aqui nessa divisão, o 40 é o quociente, mas para responder o que ele estava pedindo aqui, né, que era o divisor é o 40 também, tá? Vamos lá. Agora, no número 4, aí nessa mesma página, tinha uma tabelinha para vocês completarem com os termos da multiplicação que estavam faltando, tá? Então, tem lá o multiplicando, o multiplicador e o produto. Então, o multiplicando é o número de cima, o multiplicador é o número de baixo, o produto é a resposta. Gente, muito fácil esse aqui, tá? Na maioria deles, para a gente encontrar aqui o que estava faltando, a gente usa a divisão, tá? Então, olha aqui, para eu descobrir o número 5 aqui, eu fiz 600 dividido por 120, que é a operação inversa da multiplicação. Para eu encontrar o multiplicador, eu posso usar essa operação inversa, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. E 600 dividido por 120 deu 5. Então, o multiplicador aqui nesse caso é 5. Se eu pegar 120 e fazer vezes 5, vai dar os 600, tá? Aqui na de baixo, ó, a mesma coisa. Eu vou pegar o produto, só que agora eu vou dividir pelo multiplicador, né? Que nesse caso ele deu o multiplicador. Está faltando multiplicando. Vou fazer a divisão e vou encontrar o multiplicando, que vai ser 37. Então, se eu pegar o 37 e fazer vezes 3, vai dar o 111, tá? Aqui embaixo, ó, na terceira linha, isso é muito fácil. Era só pegar o 1206 e multiplicar por 7 para a gente encontrar o produto. Gente, gravem bem isso, tá? Sempre que alguma atividade, alguma situação, problema, estiver perguntando o produto significa que é o resultado da multiplicação, tá? Então, vocês têm que ficar ligados nisso aí. Que deu 8.442, então, né? E a última linha aqui, ó, mesma coisa do primeiro, era só pegar o 1.600, dividir por 40, a gente também ia encontrar 40 no multiplicador, tá bom? Agora nas páginas 156 e 157, tá? Que é a lição de casa 5. O número 1, pessoal, estava pedindo os 5 primeiros múltiplos dos números abaixo, tá? Então, olha só, do número 7 ficou 0, 7, 14, 21, 28. Esse aqui a gente já tinha falado na aula online, né? Lembra que múltiplos lembra a multiplicação, que lembra a tabuada. Então, ele quer os múltiplos, ele quer os resultados das tabuadas, tá? Os 5 primeiros múltiplos do 9. Ficou 0, 9, 18, 27, 36. Ó, não é o resultado da tabuada do 9. Só que vocês não podem esquecer que sempre começa pelo 0, tá? O 0 é múltiplo do 9, porque 9 vezes 0, 0. Por que 9 é múltiplo de 9? Porque 9 vezes 1, 9. E assim por diante. Agora, os 5 primeiros múltiplos do 12. Ficou 0, 12, 24, 36, 48. Então, confere o de vocês aí, vê se está certinho, faz o certinho, se não apaga, faz o correto. E se ficou ainda alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Pessoal, agora aí no de baixo, número 2, pedia para pintar somente os números que são múltiplos de. Esse aqui também explicou na aula online de sexta-feira. Como que a gente faz para descobrir se um número é múltiplo de outro? Utilizando a operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão, tá? Então, vocês tinham que pegar o caderno de matemática de vocês e estar realizando várias divisões. Ó, 36 dividido por 6, 48 dividido por 6, 55 dividido por 6 e 72 dividido por 6. Quando que é múltiplo? Quando o resto é zero, tá? Se o resto deu zero, é porque essa divisão é exata, portanto, é um múltiplo. Se caso sobrou o resto, então, não é um múltiplo, tá? Então, você tinha que ter feito um xizinho ou pintado aí, tanto faz. Só o 36, o 48 e o 72, tá? Essas três divisões aqui deram exata e do 55 não deu exato.
no caso, sobre o resto, tá? No 13 era a mesma coisa, tinha que estar realizando a divisão. Resto zero é múltiplo, resto diferente de zero não é múltiplo. Então, os únicos que vocês deveriam ter pintado eram o 13 e o 39. Do 15 era para ter pintado o 30, o 75 e o 90. Do 18, o 36 e o 126, tá? Então, confere aí, vê se está certinho. Pode fazer o certinho de caneta, tá bom? Agora, na página 157, era um pouquinho parecido, tá? Mas agora a gente estava falando dos divisores. Divisores também é uma coisinha que vocês já estudaram. O que são os divisores dos números? Aqueles números que a gente divide e dá resto zero, né? Percebam que sempre é quando sobra resto zero, ou não sobra resto nenhum, né? Então, olha só. Os divisores do número 18 são todos esses aqui. Então, como que eu sei? Se eu pegar o 18 e dividir por 1, vai dar uma divisão exata. Então, 1, ele é divisor do 18. Se eu pegar o 18 e dividir por 2, vai dar uma divisão exata. Portanto, 2 é divisor do 18. O 3, o 6, o 9 e o próprio 18, tá? Uma coisa que a Pro sempre fala para vocês, os divisores, eles sempre começam pelo número 1 e termina nele mesmo, tá? Então, os divisores é uma coisa que tem fim. Já os múltiplos, não, os múltiplos eles são infinitos, tá? Os divisores sempre começam pelo 1 e termina nele mesmo. Então, fica fácil da gente saber quando acabou, tá? Olha só os divisores do 24. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Tá vendo que começou no 1 e terminou nele mesmo? Gente, outra maneira também bem fácil da gente ver se é múltiplo ou não é ir olhando na tabuada. Se na tabuada tem o número 24, significa que é o divisor. Então, na tabuada do 1 tem 24? Tem, né? Na do 2 tem 24? Tem. Na do 3 tem 24? Tem. E também fazendo a divisão, né? Então, por exemplo, se eu pego lá o 24 e divido por 5, vai sobrar resto. Então, eu já sei que não é um divisor, tá? E confere aí também os divisores do 36, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. E por último, o 36, tá bom? E aí, para terminar na página 157, o número 4 falava assim, né? Em um jogo, para duas ou mais pessoas, são distribuídas igualmente, olha lá a palavrinha-chave, distribuídas igualmente, pá, divisão, né? Entre os participantes, 24 fichas vermelhas e 40 fichas amarelas. E nenhuma ficha pode sobrar. Esse jogo, aí, pode sobrar, tá, pergunta a letra A. Esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Justifique a sua resposta. Então, olha só, pessoal, não pode, porque 40 não é múltiplo de 3 e sobrará fichas. Ou seja, o resultado da divisão não é exato. Gente, o que vocês tinham que fazer para solucionar essa perguntinha, tá? Falava lá de 24 participantes, de 24 fichas vermelhas e 40 fichas amarelas. Para poder fazer a distribuição igualmente, né, sem sobrar resto, vocês tinham que ver se o 24 era dividido por 3 e se o 40 era dividido por 3. O que aconteceu? O 24 é, mas o 40 não é, tá? Então, como sobra resto, então não tem como esse jogo ser disputado por 3 participantes, porque vai sobrar resto. E falou aqui, ó, que não pode sobrar nenhuma ficha, tá? Agora na letra B, esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? Justifique sua resposta. Agora sim, por quê? 24 e 40, que é o número das fichas, são múltiplos de 4. Como que eu sei se é múltiplo de 4? Pego 24, divide por 4, deu o resto zero? Ok. Pego 40, divide por 4, deu o resto zero? Ok. Os dois números são múltiplos de 4, tá? Então, aqui, confiram aí a respostinha de vocês, vê se vocês entenderam certinho, se não, qualquer coisa, vocês me mandem uma mensaginha, tá? Pessoal, agora a gente vai lá para a página 111, tá? Que é a situação problema. Essa aqui, eu até comentei também na aula online com vocês, que era um desafio, né? Então, a gente tinha aí 4 figuras
para descobrir qual delas, né, a gente conseguia passar o lápis por cima sem, na figura toda, sem tirar o lápis nenhuma vez, tá? Então, vocês fizeram aí, cada um descobriu o seu, e depois a professora falava aqui embaixo, ó, responda e explique. Quando é possível traçar uma figura geométrica plana de só uma vez? O que é isso? Sem tirar o lápis da folha, do papel. Você pega, risca e pronto. E sem também, né, tinha outro detalhe, sem passar duas vezes pelas mesmas arestas. Então, pessoal, arestas, né, é o lado aqui das figuras. E quando isso não é possível? Então, eu falei que vocês podiam estar escrevendo aí da maneira de vocês, o que vocês achavam, a teoria de vocês. E agora a Pro vai dar a explicação matemática, tá? Então, quero que vocês analisem essa explicação aqui, que eu vou pôr aqui na tela. E se ficou faltando alguma informação, anotem na apostilinha de vocês, tá? Então, olha só. Sempre que na figura desenhada em cada vértice chegar um número par de arestas, o que significa? Que vai de 2 em 2, tá? A figura pode ser desenhada de uma única vez sem tirar o lápis do papel. Então, olha só que interessante, tá? Também dará para desenhar a figura sem tirar o lápis do papel quando nela houver apenas dois vértices, em que cheguem arestas em número ímpar. Então, lembra que número ímpar é 1, 3, tá? E assim por diante. Desde que se comece o desenho no primeiro vértice, a que chega ao número ímpar de arestas, e se acabe o desenho no segundo vértice, com o número ímpar de arestas. Então, olha só essa teoria, né? Tudo depende do número de vértices e do número de arestas, tá certo? Então, analisem aí o de vocês, vê se ficou faltando alguma informação, vê se deu certo com o que vocês pensaram, se vocês analisaram isso, o número de vértices, o número de arestas que chega em cada vértice, tá? Gente, olha só, a única figura que não dava para passar, para desenhar ela sem tirar o lápis, né, sem passar duas vezes pelo mesmo caminho, era a terceira figura, tá certo? Então, também vejam isso se vocês conseguiram descobrir. Então, a número 1 dá para passar sem tirar o lápis. A segunda figura também dá para passar sem tirar o lápis. A terceira não e a quarta dá, tá? O que a gente vai reparar aqui na terceira? Por que não pode? Porque ela tem 4 vértices e cada vértice recebe o número ímpar de arestas, tá? Então, olha só, esse vértice aqui está recebendo 1, 2, 3 arestas, é um número ímpar, tá? Então, se a gente for pensar assim na teoria, né, a gente nem precisa ficar passando o lápis para ver se dá, se não dá. A gente só pensa na teoria, vê a quantidade de vértices e já sabe qual vai ser possível e qual não vai ser possível, tá bom? Bem legal esse desafio aí para vocês. Pessoal, agora na página 113, né, a etapa 1 lá do procedimento, vocês tinham alguns pontos para vocês encontrarem aí, né, na malha quadriculada, para descobrir o desenho que formava. Pro também, né, explicou bem para vocês nessa última aula online, então só confiram aí se vocês fizeram certinho, tá? Então, olha só. Que figura é essa, né? Teve gente que falou que era casa, teve gente que falou que era uma seta, tanto faz. Ó, o que é importante vocês estarem vendo é se vocês acertaram os pontos. Então, olha aqui o ponto A, era 1, 4. Então, ó, 1, 4, aqui tá o ponto A. O ponto B, 2, 4. O ponto C, 2, 1, tá? Então, vai seguindo aí a ordem e vê se vocês acertaram todos os pontos bonitinho, tá? Gente, essa atividade é muito importante, então se caso ficou alguma dúvida, manda mensagem para mim para explicar para vocês, tá? Depois, ainda nessa página aqui, vocês tinham que estar duplicando esses pontos, tá? Essas coordenadas aqui e tá fazendo lá na malha quadriculada. Como a gente está duplicando, né? A nossa figura ela ficou maior. Então, vou pedir para vocês conferirem os pontos, tá? A figura Pro não fez aqui, porque se vocês acertaram essa, conseguiram fazer essa, vocês também conseguiram fazer essa aqui. O importante mesmo é vocês verem aí para corrigir se vocês acertaram os pontos, tá? Então, o ponto A, ó, era 1, 4, ele passou a ser 2, 8.
O B era 2, 4, passou a ser 4, 8. O C, 4, 2. O D, 8, 2. A letra E, 8 por 8. A F, 10 por 8. E o G, 6 por 12. Então, esses são os pares duplicados, né? Feito 2 vezes mais. Então, se a gente multiplicou por 2 vezes, a nossa figura vai ficar 2 vezes maior, tá? Então, confiram aí bonitinho. Na página 114 era um pouquinho parecido, né? Agora é a etapa 2 do procedimento. E vocês tinham que encontrar os pontos da palma da mão, né? Nesse caso aqui era o processo inverso, mas bem parecido. Então, ele deu para vocês o desenho da mão e vocês tinham que encontrar os pontos, tá, gente? Isso aqui também é importante vocês estarem conferindo. Então, pausa o vídeo nesse momento, peguem a apostila de vocês e vê se está tudo certinho, ó. Então, o início, né, começa aqui na flechinha, ó. Então, vão olhando aí, vê se vocês acertaram, tá? Vê se está tudo certinho os pontos, para não ter erro. E depois, né, vocês tinham que tá registrando também na malha quadriculada o dobro dessa figura, né? Então, mais uma vez, a gente duplicou o tamanho dessa figura aí. E abaixo tinha para vocês registrarem os pares ordenados, as coordenadas de forma dobrada, tá? Então, olha só. O primeiro era 5, 1, ficou 10, 2. Depois era 1, 4, ficou 2, 8. 1, 5, 2, 10. Então, pausa aí, pessoal, e confere os pontinhos de vocês, vê se está certinho também, tá bom? Agora, na página 115, ampliação dos saberes, vocês tinham que estar desenhando as figuras, né, que foi pedido aí, com os esquadros que tinha aí na apostila, né? Até postou lá 2 vídeos para vocês verem como que utiliza os esquadros para fazer as retas paralelas e as retas perpendiculares, tá? Então, paralelas, uma do lado da outra sem cruzar, e perpendiculares quando elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, tá bom? E depois, na 116, era para vocês também estarem realizando as figuras com régua, poderia estar usando os esquadros, as figuras que foi pedida, tá? Então, foi pedido lá, ó, um triângulo, um quadrado, um retângulo e um paralelogramo não regular, certo? Então, só confere aí, pessoal. Gente, então é isso. Qualquer outra dúvida, vocês me mandem mensagem e até a nossa aulinha de amanhã.